Irmãos, irmãs, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 é aquele relato belíssimo, né, de quando o nosso Senhor ele é assunto aos céus, então, agora, também pelo direito de redenção, não apenas de criação, mas também de redenção, né, a sua vitória sobre o pecado, a sua vitória sobre a morte, ele então toma das mãos de Deus aquele livro, né? Eu queria ler a partir do versículo 5. A gente tem o início, que é muito bonito, esse início até o versículo 5, mas eu queria, para a gente ganhar também um tempo, ler a partir do versículo 5, que diz assim: Disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E no capítulo 7, versículo 9, 7, a partir do versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graças e poder, e honra e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Para mim, na minha maneira de pensar, né, talvez, eu creio que os irmãos não vão divergir muito desse pensamento. Se nós pudéssemos chegar aqui todos os domingos pela manhã, ou se todos os dias de manhã, na hora que nós acordássemos, nós víssemos o céu aberto e essa visão, né, que está descrita aqui, essas visões que estão descritas aqui em Apocalipse, elas se abrissem para nós, né, antevendo, né, aquele dia glorioso em que estaremos para sempre com o nosso Senhor. Talvez os nossos dias, eles fossem dias mais fáceis, né, mais palatáveis, mais tranquilos, né, porque a gente teria aquela visão constantemente. Nós falamos: não, vai chegar uma hora, né? Eu inclusive consegui me ver no meio daquelas pessoas ali que adoravam o Cordeiro. Então vai chegar um momento em que as coisas deste mundo elas terão passado, mas não é assim, não é dessa maneira que acontece, né? E às vezes nós chegamos aqui no domingo com uma carga tão grande de coisas que nós vemos, percebemos, tocamos, né? Lidamos com elas no nosso dia a dia, trabalho, escola, família, né? Situações do dia a dia que, de alguma maneira, elas não nos deixam perceber que o mundo espiritual ele já está totalmente definido. Aliás, todas as coisas já estão totalmente definidas. Então, é como quando a gente, e eu acho que talvez os irmãos e as irmãs já tenham percebido, já tenham visto isso, né? Quando você está num lugar em que os vidros das janelas, eles são aqueles vidros mais escuros, né? E você não consegue ver o dia
claro no outro lado, você fala, não, parece que vai até chover, né? Está tudo escuro, parece que as coisas não vão... hoje o dia não vai ser um dia tão belo, mas aí quando você sai, tem um sol como o sol de hoje, né, por exemplo. Um dia belíssimo, mas você não conseguia ver porque o lugar onde você estava não te dava acesso a uma visão mais clara. E a palavra de Deus, ela diz isso para nós ainda vemos em parte, nós ainda não conseguimos perceber de uma maneira geral, total, né, ampla, tudo o que aconteceu nas nossas vidas e tudo o que ainda vai acontecer. Quando João ele tem essa visão, né, e ele descreve para nós o que aconteceu, isso deveria, numa questão relacionada à nossa fé, nos trazer um ânimo bem maior. E eu estou dizendo isso para os irmãos porque é exatamente o que acontece comigo hoje. Né? Ao pensar nessas passagens, ao meditar sobre elas, né, depois de uma semana, né, em que, né, as coisas elas realmente nos envolvem de uma maneira, né, em que você parece que você não consegue ver o sol, parece que você não consegue ver as coisas de uma maneira mais clara, mas quando a palavra de Deus diz para nós, olha, haverá um dia em que os que foram resgatados pelo Cordeiro estarão diante dele, com palmas nas suas mãos, cantando, digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno de honra, glória, louvor, adoração por toda a eternidade. Porque com o seu sangue ele comprou para si mesmo homens de toda tribo, todo povo, toda língua e toda nação. E nós fazemos parte disso. Então não importa como foi a semana, e eu não estou falando de uma semana de pecados, não estou falando, né, porque isso é importante nós acertarmos essas coisas com o nosso Senhor, que também tem o sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Não importa como será a semana que vem, ou o ano que vem, ou o resto da minha vida, quantos anos forem, até que o Senhor venha, ou até que Ele me leve, né? Essa verdade está estabelecida uma vez por todas. Um dia, você e eu estaremos diante do Senhor, com palmas nas nossas mãos, cantando, digno é o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, aquele que está no meio do trono, aquele que tomou das mãos de Deus o livro e tem autoridade, tem poder, é capaz de abrir os seus selos. Este é o nosso Senhor que nos comprou, aquele que deu o seu sangue para nos redimir eternamente, para todo sempre. Não haverá situação nas nossas vidas, não houve, não haverá situações nas nossas vidas em que o Senhor ele vai ter que abrir mão de nós e dizer, com isso eu não contava. Essa nova realidade, ela me pegou de surpresa e agora eu vou ter que abrir mão desses que eu comprei, que eu redimi, porque minha graça só vai até ali. Não haverá nenhuma situação como essa, nunca, jamais, eternamente. Nós pertencemos a Ele eternamente. E porque Ele é eterno, porque Ele é a vida eterna, nós temos vida eterna. Essa mesa fala exatamente disso, irmãos. Né? Não importa o quão frustrante é a nossa vida, em muitos aspectos. Não importa o quanto nós, às vezes, achamos que poderia ser melhor. Né? Não importa, essas coisas elas não importam diante dessa mesa, porque essa mesa diz, tudo é o melhor. O que foi feito da melhor maneira, com a melhor pessoa, pelo melhor Deus, se é que podemos dizer assim, porque não há outro Deus, mas tudo é perfeito. A salvação de Deus é uma salvação perfeita. Então, irmãos, quando você lê essas passagens novamente, se imaginem, pensem em você, porque é verdade, se você creu no Senhor Jesus, você estará ali. Nós estaremos ali. Não importa as coisas desse mundo, como elas vão acontecer. Pode ser que eu viva mais 50 anos, pode ser que eu viva mais 30 anos, pode ser que eu morra daqui a 10 minutos, amanhã. Não importa. Na eternidade, todos nós estaremos juntos e glorificaremos o Cordeiro de Deus que nos deu uma salvação perfeita e eterna. Então pensemos nisso, irmãos. Pensemos nisso nessa manhã, quando certamente a nossa cabeça está aí com tantas coisas, tantas situações, né, à nossa volta, a gente pensando em tantas coisas que podem trazer prejuízo, que podem fazer isso, podem fazer aquilo, né? Mas nessa manhã eu quero dizer para os irmãos,
que você e eu, que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos guardados nas suas mãos, e das suas mãos ninguém nos arrebatará, ninguém, absolutamente ninguém. Estaremos com Ele um dia para todo sempre, como já estamos com Ele hoje, porque nós pertencemos a Ele, e Ele está em nós. Isso vence o temor, isso vence todas as coisas. A verdade é que, e a palavra de Deus, ela nos diz isso, ela deixa isso claro para nós ao dizer que Ele sabe que nós somos pó. A verdade é que o nosso humor muda, né? Os medos vêm, a gente passa por situações em que a gente fala, puxa, eu não sei se eu vou conseguir passar por isso. Mas o certo, irmãos, é que Ele disse que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele não nega a sua palavra, Ele não é infiel àquilo que Ele mesmo disse. Ele não pode ser infiel, porque Ele é fiel. Cantamos agora há pouco, amor fiel. O amor do Senhor é fiel, porque Ele é fiel e porque Ele é amor. A graça do Senhor é eterna, porque Ele é eterno e Ele é a própria graça. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. Se renovaram essa manhã, se renovarão amanhã e se renovarão por todos os dias das nossas vidas. Não importam as circunstâncias e as situações à nossa volta. Que nós consideremos essa exortação, irmãos, como uma necessidade de nós tirarmos os nossos olhos daquilo que é puramente natural, e colocarmos os nossos olhos no Senhor, porque aí também nós vamos entender que o que é puramente natural também, na nossa percepção, também está nas mãos do Senhor e está eternamente registrado diante dEle, e Ele não perdeu o controle de absolutamente nada, nem aquilo que nós achamos que é natural. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, para que o partir do pão, ele seja um partir do pão genuíno, que os nossos corações estejam partindo do pão aqui agora de manhã, não apenas o nosso corpo, para que os nossos espíritos estejam ligados com o Espírito Santo de Deus, não apenas palavras, não apenas um momento repetitivo, mecânico, como ouvimos recentemente, mas que realmente os nossos corações estejam diante do nosso Senhor nesse momento, para dizer, digno é o Cordeiro de Deus, aquele que venceu todas as coisas, se assentou no trono e é digno de abrir o livro, porque Ele conquistou isso com o seu próprio sangue, com a sua vida justa, com o seu poder absoluto. Que nós possamos adorar o nosso Senhor enquanto partimos o pão nesse momento. Senhor, nós somos fracos e o Senhor sabe disso, Senhor. O Senhor mesmo declarou, Senhor, que nós somos pó, Senhor. Mas o Senhor também declarou, Senhor, que o Senhor estaria conosco, que o Senhor seria a nossa vida, Senhor, que o Senhor seria o nosso poder, Senhor, que o Senhor é a graça sobre nós, Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã contando exatamente com isso, Senhor. Não com nenhum mérito ou dom que tenhamos, Senhor. Não com nenhuma virtude que tenhamos, Senhor. Por termos sido bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons trabalhadores, seja o que for, Senhor, nessa semana. Nós não estamos contando com isso nesse momento, porque aqui a manifestação e a glória, elas dizem respeito ao nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, que venceu todas as coisas e se assenta no trono hoje, Senhor. É por isso que estamos aqui, Senhor, para celebrar o nosso Rei vitorioso, Senhor, para celebrar o nosso Deus glorioso, Senhor, aquele que morreu por nós, Senhor, mas aquele que ressuscitou. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Nos unimos, Senhor, a esses seres celestiais que nesse exato momento glorificam o teu nome, para também, junto com eles, glorificarmos o nome do nosso Salvador. Digno és. O Senhor é digno, Senhor. O Senhor de ser glorificado, coroado, honrado. A Ti pertencem todas as coisas, Senhor. O Senhor é o único digno de ser mencionado nessa manhã entre nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glorificamos a Ti, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém. Todos os que reconhecem essa salvação, todos os que são salvos e sabem que são salvos apenas pela graça do nosso Salvador, são convidados a participar desse momento.